do 1 a 12 a gente pode falar só sobre Pedro. Basicamente a gente também pode tratar sobre... 12 a 28 Paulo. Exatamente, do 13 a 28 só o apóstolo Paulo. Então a gente pode falar de 1 a 12 Pedro, ou de 1 a 12 a igreja de Jerusalém e os 12, e do 13 a 28 Paulo e os confins da terra. Ou também a gente pode dividir também, capítulo 15, a igreja saindo de dentro do contexto judaico, dizendo que não é necessário ser judeu para ser cristão, cristianismo é uma coisa, judaísmo é outra. Primeiro concílio ali. Exatamente. Em Atos 17, a grande pregação do apóstolo Paulo, que para mim é a maior pregação da vida dele, é quando ele vai em Atenas, ali no Areópago, e ele vai tirar a igreja de dentro do conceito pagão. Então ele vai dizer, nós saímos de dentro do judaísmo e agora a gente está saindo de dentro do conceito pagão. Então a igreja não é paganismo. Então assim, eu vejo sempre Atos dentro dessas mensagens, e principalmente esse convite da narrativa de Lucas, levando a igreja aos confins da terra, sempre empurrando a igreja para sair de Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Max? O pastor Ronald já falou essencialmente a essência do livro em si, ele disse bem claro, e é um livro histórico dentro do Novo Testamento. É o único livro dentro do Testamento que pode ser considerado como livro histórico, porque dali que a gente vê a origem da igreja, da onde surge, como surge, por que surge, a maneira como vai dando prosseguimento, qual era a visão principal, o foco principal. Quer dizer que até depois, quando chega lá na frente, lá uma questão de querer resgatar isso, que acontece a reforma, é justamente tentar aproximar mais, chegar mais próximo da igreja primitiva, justamente por causa dos ensinamentos que ali está a base de tudo. O início da história está bem ali fundada. Então, se a gente tentar botar em prática, pelo menos ali, 10% ou 50% do que a igreja dali era, muita coisa nas igrejas dos dias atuais mudará e para melhor. Com certeza. Bom, além disso que os colegas já falaram e citaram, claro que eu vou legislar em causa própria, eu enxergo também o livro de Atos dos Apóstolos como a apresentação da missiologia para a igreja. Ele vai apresentar a missão integral, o olhar para o homem como um homem todo, um ser integral, com necessidades espirituais, mas também com necessidades sociais. E a igreja primitiva, a igreja daquele contexto, era uma igreja extremamente preocupada com o social, era uma igreja extremamente preocupada com a igualdade entre as pessoas, a igualdade social também, além da igualdade espiritual, a igualdade social também. Então eu olho para o livro de Atos dos Apóstolos e enxergo isso de maneira muito clara. E o sonho, acho que de todos nós, pastores e cristãos, é que nós possamos voltar a viver aquilo que é relatado nos textos dos capítulos de Atos, né, como um todo. Os primeiros capítulos ali de forma muito, eu acho muito bonito, né? Quando o texto vai dizer no capítulo 2 principalmente que eles vendiam tudo que possuíam e repartiam entre si. Ou seja, aquele que tinha mais, ele vendia suas propriedades para que ele pudesse se colocar em patamar de igualdade com seu próprio. Isso não é marxismo, isso é cristianismo. E existe hoje essa grande dificuldade de entender o que é marxismo e o que é cristianismo. Porque Marx, na verdade, foi influenciado pelo Evangelho, não foi o Evangelho que foi influenciado pelo Exato, a gente acaba colocando Marx judeu. acima da obra de Jesus Cristo, né? E Cristo foi o primeiro a promover o comunitarismo, não o comunismo, que são duas coisas diferentes, mas Cristo promove o comunitarismo de forma sensacional. E a igreja, os discípulos, né, no primeiro momento, entendem isso de forma muito clara e eles praticam aquilo na igreja primitiva. Então, o livro de Atos é um livro extremamente enriquecedor e eu gosto muito de falar sobre esse aspecto. Armando? Bom, se a gente perceber o livro de Atos, na verdade, como um compêndio aglutinado ao Evangelho de Lucas, a gente consegue mergulhar mais ainda na abordagem dessa igreja que está sendo apresentada ali. De certa forma, você tem uma igreja que está a princípio, atribulada com a situação de Jesus Cristo. Nós temos um Cristo que morre, e aquela viagem, daquele caminho a Emaús, a conversa daqueles dois homens, demonstra exatamente essa desolação. A partir daí, com a volta de Cristo, ele vem a responder no início do livro de Atos um anseio apocalíptico judaico que ainda existia na igreja. Daí as questões relativas à sua volta, se ela seria imediata ou não. Então, esse primeiro atributo colocado pelo livro de Atos à igreja demonstra uma igreja que ainda está tentando se entender como igreja. Uma segunda fase que é muito interessante na relação da igreja com aquilo que é o novo do Evangelho é a percepção da entrada da mulher como um ente importante na comunidade. Que até então você identifica isso nos evangelhos, mas você não identifica isso com tanta força assim.
Em terceiro passo, você entende uma comunidade realmente acreditando que Jesus Cristo voltaria imediatamente. Daí vender tudo que se tinha. E o fato é que essa igreja jerusalemita ficará pobre. O fato é que vai fazer então a recorrer às igrejas ricas, como a de Éfeso, né, a possibilidade de poder sobreviver. Um outro fato que é muito importante no livro de Atos é que demonstra que a igreja está enfrentando dois tipos de leões. O primeiro leão é o leão político, que é o leão romano, porque a linguagem cristã é uma linguagem que determina também um Messias e um rei. E você está vivendo um período de imperadores romanos, você tem Cláudio, você tem Calígula e você tem Nero, só para citar 3 deles que estão nesse processo do livro de Atos, que são homens que se autodenominam imperadores e deuses. Né? Então esta questão será um enfrentamento muito preocupante para a igreja, ela vai ser perseguida por Roma, mas antes disso, toda dispersação cristã se dará por uma perseguição religiosa, que era o poder religioso do Sinédrio. É interessante dizer então que Paulo já estava nas mãos de Deus no livro de Atos quando ele estava afugentando os cristãos de Jerusalém, não como apóstolo, e sim como perseguidor. A primeira dispersação dos cristãos ela não se dá a partir de uma pregação do evangelho, e sim da fuga dessas pessoas para essas cidades. Então, assim, é um texto maravilhoso, é um texto que realmente determina uma igreja jerusalemita e depois determina uma igreja que está olhando para os gentios, e é um livro escrito por um gentio. Caso tenha sido realmente Lucas o autor desse livro, ele é um sírio. Né? Ele é um sírio de uma igreja importante do qual o seu pastor é Barnabé, que é a igreja de Antioquia, que é uma igreja missionária. Né? E é por Barnabé que ele vai conhecer a Paulo. É bacana que a introdução do Armando foi interessante, porque começa ali mesmo, né? Jesus, Mateus 28, manda todo mundo ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ele morre, ressuscita e vem Atos ali, né, com os discípulos. Agora vamos lá, a igreja primitiva. Eu vejo muitas pessoas dizendo que a igreja precisa voltar ao estilo da igreja primitiva, à essência da igreja primitiva. Mas como é que era a igreja primitiva em si? A liturgia da igreja primitiva, eles eram judeus, provavelmente a liturgia também era judaica. Como que a gente pode interpretar a vivência da igreja primitiva ali em Atos dos Apóstolos? Bem, se a gente olhar do ponto de vista eclesiológico, a igreja começa com 120 em Atos. Então ela termina o dia com 3.000. Então nós temos dificuldade como alocar 3.000 pessoas em um lugar. Então o modelo de igreja que eles vão pegar é um modelo judaico. A ideia dos anciãos, né, de uma liderança antiga, né, de uma liderança mais experiente. Tem alguma influência romana na estrutura? Não. Ali é um modelo de um ponto de vista completamente Paulo teria alguma influência também? Não, também. Não. Ali é um modelo de um ponto de vista eclesiológico, é um ponto de vista judaico. O que o Armando disse ali, falou muito bem sobre a sua introdução, porque você não tem como ler o livro de Atos se você não ler Lucas. A teologia lucana é a teologia do caminho. Você pegar capítulo 1, até falando do caminho de Emaús, ele está falando sobre caminho. Mas que caminho é esse? Ele está apontando para a igreja, que em Atos capítulo 9, 2, que Paulo vai chegar assim, eu estou perseguindo os do caminho. E todo o livro de Atos vai falar sobre esse caminho. Então, dentro dessa ideia da igreja primitiva, eles sabiam que eles estavam num caminho, eles precisavam se unir nesse caminho, eles estavam caminhando para um lugar. Dentro da ideia ainda escatológica apocalíptica, não escatológica histórica, mas apocalíptica, Atos capítulo 1, verso 7, Lucas já vai escrever e vai dizer, o tempo do Pai, o Pai sabe. Porque ele queria desprender a realidade escatológica do agora. Então ele precisaria descrever a seguinte forma para a igreja primitiva. Olha, nós estamos caminhando, nós precisamos nos unir, precisamos ter tudo em comum, como o Renan disse aqui, a respeito da comunidade. Vocês estão na vida comunitária, precisamos inserir a mulher como ente, e também tem agora os helênicos, que viriam os gregos, que viriam mais à frente. Então é uma igreja multicultural, né, que precisa ser costurada. Então, assim, a gente fala da forma da igreja primitiva, Pablo, até de um ideal um pouco romântico. Mas a igreja primitiva tinha problemas. Até que aquele parte comum durou muito tempo. Depois, Exatamente. Então teve muitos problemas. Meus amigos aqui, meus irmãos sabem. Então foi muito difícil no começo da igreja. Começa com 120
Termina com 3 mil. Vamos pro break? Aí depois vamos falar um pouquinho sobre o Pentecostes, esse evento histórico. Porque às vezes em canções as pessoas cantam dizendo venha como o Pentecostes. O que é o Pentecostes? É o cumprimento da profecia, evento histórico? Pode acontecer de novo, não pode? Então vamos falar um pouquinho sobre o significado do Pentecostes. Você que está gostando, assistindo, aí aprendendo um pouquinho com a gente sobre